Olá, pessoal, tudo bem? Na nossa última aula, né, nós falamos sobre o primeiro reinado no Brasil e hoje nós daremos continuidade nesse assunto falando sobre o período regencial, que foi de 1831 a 1840, que foi aquele período do entremeio do primeiro reinado e do segundo reinado, né? Como que foi eh, esse desenvolvimento, né? Passando pelo final do primeiro reinado, as coisas que aconteceram, que fizeram com que culminasse esse período até o estabelecimento do segundo reinado. Então vamos dar uma olhadinha. Esse período regencial, ele começou, né, depois da abdicação de Dom Pedro I do trono brasileiro. E quando ele abdicou, né, surgiram diversos confrontos, né, uma onda de rebeliões e revoltas começaram a ganhar forças. Também tiveram o problema da crise econômica, né, que estava em curso, que acabou potencializando essa ideia de que um projeto político monárquico no Brasil tinha fracassado. Então eles tinham a ideia assim que não dava mais projeto político monárquico, era problemático, que não era o que eles estavam querendo mais. Aí eles perceberam que Dom Pedro I, né, abdicou do trono, então eles pensaram assim: agora vamos ter uma outra forma de política dentro do país. Com isso também, a Constituição de 1824, que determinava que o imperador fosse considerado menor de idade até os 18 anos, né, fez com que uma ordem de sucessão do poder fosse exercido por um parente mais próximo, né, maior de 25 anos. Mas o que que acontece? O Dom Pedro II ele não tinha nenhum parente com essas condições. Então acabou vigorando o artigo 123 da Carta Constitucional. Vamos ver o que que ela diz. Que se o imperador não tiver parente algum que reúna estas qualidades, será o império governado por uma regência permanente, nomeado pela Assembleia Geral, composto de 3 membros, dos quais o mais velho em idade será o presidente. Então, a partir daí, eles começaram a seguir esse artigo 123. E diante da crise do poder central, surgiram basicamente 4 forças políticas e sociais no Brasil regencial. Vamos ver quais eram essas 4 forças políticas. Os primeiros eram os restauradores, né? Que eles estavam representando os setores mais conservadores do quadro político do período, e eles defendiam a volta de Dom Pedro I. Eles se reuniam em torno da sociedade conservadora, da Constituição Jurada do Império do Brasil. E eles eram a favor, né, dessa ideia de ter uma monarquia forte, uma monarquia absolutista e centralizada, que também tivesse caráter imperial e nacionalista. Eles congregavam principalmente, né, quem participava disso eram os comerciantes portugueses e figuras que eram ligadas ao antigo imperador, que aqui no caso era Dom Pedro I. Ou seja, essa, esse grupo de conservadores, a gente pode observar que tinha, né, esse cunho voltado para a monarquia, que tinha em sua composição os portugueses, né, que eles queriam essa volta do imperador para estar aqui gerindo o país, até porque, né, tendo o imperador Dom Pedro I, que era um português, eles se sentiriam mais próximos de sua nação. Também tínhamos os liberais exaltados, ou federalistas, né? E eles se reuniam nas sociedades federais. E o que que eles defendiam? As reformas liberais e a autonomia das províncias. Alguns dos membros, eles eram republicanos e eles lutavam pelo desmembramento de algumas regiões do império, né? Funcionários separatistas também participavam, enquanto que a maioria defendia a redução imediata do poder da capital, né? Eles eram chamados de farrapos, sobretudo lá no Rio Grande do Sul, em virtude do envolvimento de alguns setores populares nos seus projetos políticos. Também tínhamos os liberais moderados,
que se reuniam na Sociedade Defensora da Liberdade e da Independência Nacional, e eles preparavam as bases de um novo aparelho de governo. O que eles faziam? Eles articulavam a saída do antigo imperador, né, da formação de Dom Pedro II para assumir o trono, e eles se tornaram uma espécie de guardiões da monarquia. Eles defendiam a continuidade da ordem imperial, mas eles combatiam o absolutismo dos restauradores e o radicalismo dos exaltados. Então, eles adotavam uma postura mais assim, mediadora e continuista. Eles tinham medo dos fins, dos privilégios da aristocracias rurais, como a escravidão. E eles também combatiam as manifestações populares e foram apelidados de chimangos. Ou seja, eles eram opostos aos liberais exaltados, que eram os farrapos. Esses dois grupos, eles tinham um embate muito forte de ideias, né? E por último, nós tínhamos também a população, que ela estava afastada da participação política e das resoluções constitucionais, né? E essa população de excluídos, ela começou a buscar, durante as primeiras décadas do Império, vias, né, maneiras para que elas pudessem se manifestar e se posicionar diante da conjuntura nacional, né? Quem participava eram os escravos, trabalhadores urbanos e rurais, soldados, militares de baixa patente e os miseráveis de toda a parte. E eles organizavam levantes e revoltas durante todo o período regencial. Então, praticamente todas as revoltas que estiveram, eles estavam envolvidos de uma certa maneira. Aí, passando para a primeira fase do período regencial, né, que teve esse avanço liberal. Aí, nos primeiros anos das regências, entre 1831 e 1837, houve um forte predomínio político liberal. Os liberais moderados, eles controlavam o governo e tentaram congregar os liberais exaltados, fazendo concessões de caráter federalista e descentralizando parte do poder do império. Ou seja, eles buscaram ter esse outro apoio, né, dos liberais exaltados para quê? Para que eles conseguissem continuar ali exercendo seu poder dentro da política. Mas o que aconteceu? Os restauradores, por sua vez, praticamente deixaram de existir durante essa fase. Por quê? Porque diante dos rumos da Guerra Civil em Portugal, foi cada vez mais inviável de concretizar o projeto de retorno de Dom Pedro I. E o que aconteceu? Dom Pedro I também faleceu em 1834, o que acabou enfraquecendo esse grupo, né? Os membros saíram dessa vida política ou passaram a participar dos projetos dos moderados, migraram para um outro grupo. Então, praticamente, com a morte de Dom Pedro I, os restauradores deixam de existir. Enquanto isso que a população, ela passou a ir às ruas e manifestar cada vez mais, né? Em todo o Império eclodiram diversas manifestações e rebeliões, e grupos, eles reivindicavam questões abolicionistas, republicanas, federalistas de caráter restaurador. E por que eles faziam isso? Porque eles buscavam por melhores condições para as tropas e revoltas contra lideranças de oficiais. Eles buscavam melhores condições de vida, né, uma melhor organização do Estado e tudo mais. E em junho de 1831, foi aprovada a Lei das Regências, que, dentre diversas medidas, aprovou o funcionamento dos três poderes durante o período regencial. Aí, com isso, pela primeira vez desde a independência do Brasil, né, nosso país passou a experimentar uma forma de poder mais próxima do parlamentarismo, fazendo da nova lei uma vitória do federalismo descentralizador. Por quê? Determinava que o poder moderador não poderia ser exercido pelos regentes, que também estavam proibidos de dissolver a Assembleia, nomear conselheiros, ratificar tratados ou declarar guerras. E as decisões mais importantes, né, seriam tomadas pela Câmara de Deputados
e pelo Senado, onde se nomeavam os regentes e aprovavam ou não os ministros indicados por eles. E outra determinação dessa lei, né, foi retirar o caráter provisório da regência e estabelecer uma de caráter permanente, que deveria governar até a maioridade do imperador. E buscando diminuir as inúmeras manifestações do país, eles criaram a Guarda Nacional e foram dados poderes extraordinários aos ministros da Justiça, o padre Diogo Antônio Feijó, que era esse ministro. E a Guarda Nacional, ela veio acompanhada da criação da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. E ambas elas chegaram a substituir o exército em diversas rebeliões. Ou seja, com essa nova forma de governo, né, começou a dividir, né, para onde queriam os poderes, quem iria a partir de agora estar cuidando de determinados assuntos, né? Tinha uma Guarda Nacional, tinha uma pessoa responsável. Essa Guarda Nacional estava agora agindo, né, dentro dessas rebeliões, tentando diminuir, ou seja, esse governo ele passou a ter um caráter menos autoritário do que o de Dom Pedro I, né? Que tudo estava centrado na figura dele. Era só ele que estava ali respondendo por tudo, tomando as decisões. A partir de agora, não. Como a gente viu, as decisões elas eram divididas. Tinha o Senado, tinha os deputados, né? Tinha essa fórmula mais perto, né, de um parlamentarismo e da divisão de poderes. Então, a partir de agora, nós temos uma outra forma de funcionar, um outro funcionamento do país. E em 1832, né, o Feijó e alguns dos aliados, eles organizaram um golpe de Estado. E o plano era provocar a renúncia do regente e reformular a Constituição para enfraquecer a Assembleia. Porém, né, o plano acabou fracassando e o ministro da Justiça ele foi afastado por suspeita de planejar o fechamento da Câmara dos Deputados e instalar uma ditadura no país. Ou seja, com isso vieram alguns problemas. As manobras evidenciaram, no entanto, a necessidade de se reformar a Constituição de 1824 e dar peso constitucional às medidas adotadas e reivindicadas pelos setores políticos da época. Depois de 2 anos de discussões conduzidas pelos liberais moderados, foi aprovado o Ato Adicional de 1834, um dos documentos mais importantes do período, né, por causa da influência que ele teve sobre os rumos políticos e também pelas medidas inseridas na Constituição. A gente pode entender esse documento como uma tentativa de congregar interesses dos liberais moderados e dos liberais exaltados. A criação das assembleias legislativas provinciais era uma clara medida descentralizadora e federalista, porque ela dava às províncias o poder de criar suas próprias leis, aumentando a representatividade e o poder dos presidentes das províncias diante da capital do império. Ou seja, a partir de agora, cada província, né, do nosso país tinha seus representantes, onde eles podiam estar ali lidando diretamente com as leis, com o funcionamento do lugar onde eles estavam, adequando para que melhor funcionassem. E, finalmente, para tentar agradar os mais radicais, a escolha do regente seria feita a cada 4 anos por meio do voto direto e censitário nos moldes de uma república, mas sem a participação democrática e popular. Em outras palavras, a população continuou excluída do processo político brasileiro, ou seja, né, continuou sendo aquelas mesmas pessoas que estavam ali, né, que tinham, que estavam, que eram mais ricas, que estavam dentro uma influência dentro das elites, né, que estavam ali decidindo quem iria participar, e isso acabava fazendo o quê? Com que essas pessoas votassem naquelas que atenderiam melhor suas ambições, seus projetos políticos e econômicos.
O Feijó não conseguiu terminar o seu mandato de 4 anos, né? E ele saiu fragilizado politicamente, responsabilizado pelas revoltas separatistas que eclodiam em diversas regiões do Brasil, e assistindo a ineficiente Guarda Nacional sendo conduzida por interesses locais. Aí ele renunciou em 9 de setembro de 1837. E durante seu breve governo, eclodiram no Pará a cabanagem e no Rio Grande do Sul a farroupilha, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas mais para frente. E a inviabilidade política das regências ameaçava a unidade territorial e a continuidade da monarquia, né? Vendo a formação de novas cisões políticas durante o governo de Feijó, que marcaram as discussões depois de sua renúncia. Ou seja, o governo do Feijó foi marcado por vários conflitos, vários problemas, né? Eclosões de movimentos de grande impacto dentro da política brasileira do período regencial, que afetaram também, de certa forma, a economia. Passando para a segunda fase do período regencial, a gente agora começa a falar sobre um regresso conservador. Nós estávamos num período mais liberal. A partir de agora, as coisas vão se tornar um pouco mais conservadoras. Com a saída de Feijó do poder, foi eleito o regente Pedro de Araújo Lima, que ocupou o cargo entre 1837 a 1840, ou seja, ele ocupou até o final do período regencial. Ele tinha uma tendência regressista e orquestrava, em conjunto com a Assembleia, pela redução da autonomia política das províncias, ou seja, ele queria retirar aquela autonomia que haviam dado para os estados, né, dentro da formulação das leis, e queria que isso se tornasse uma coisa mais centralizada, né, que viesse de um só lugar a formulação e as demandas, né, que fossem observadas a partir de fora, não de pessoas de dentro. Araújo Lima, ele venceu em quase todas as 18 províncias, tendo sido derrotado somente 3. E isso acabou conferindo para ele, né, mais força política e condições de governabilidade. A aprovação da lei interpretativa do ato adicional, que reduziu drasticamente o poder dos presidentes das províncias e das assembleias provinciais, foi realizada pelos regressistas, o grupo que originou o Partido Conservador, uma das primeiras estruturas políticas da história brasileira que pode ser considerada de fato um partido, ou seja, a partir de agora a gente já começa a ter uma formulação, né, diferente. Agora já está surgindo aquilo que se aproxima de um partido, né, político. Então a política começa a ganhar um outro molde, uma outra forma de ser executada. Contudo, os progressistas temiam uma aprovação de novas reformas que diminuiriam ainda mais as conquistas obtidas para as províncias do governo de Feijó. E o que aconteceu? Começaram a realizar manobras para retirar os regressistas do poder. Ou seja, eles venceram, né? Mas depois que eles já estavam no poder, as províncias começaram a perceber que eles não teriam mais aquela autonomia toda que eles haviam conquistado, ou seja, isso seria problemático para eles. Aí os progressistas enviaram um projeto de antecipar a maioridade do imperador, que, segundo a Constituição, só poderia governar a partir de 1843. E essa era uma forma de acabar com o poder de Araújo Lima e dos regressistas, e também de restaurar a legitimidade do poder da capital do império e da monarquia. Ou seja, eles tentaram de todas as formas, né, fazer com que se antecipasse a maioridade de Dom Pedro II para que ele começasse a governar, né, vendo Dom Pedro II como uma forma de esperança, né, como uma forma de, nós vamos conseguir voltar a ter nossa autonomia, né, vamos tirar este conservador do poder e dar o poder a quem de fato deveria já estar governando. Com isso veio o golpe da maioridade. A sociedade promotora da maioridade do imperador começou a se reunir na casa do senador José Martiniano de Alencar, com diversos outros membros do legislativo,
que participavam das reuniões e sabiam da aprovação de Dom Pedro II a ideia de ele mesmo tomar posse, ou seja, Dom Pedro II estava a favor dessa ideia dele já tomar posse, contrariando o que dizia a Constituição elaborada por seu pai. Dom Pedro já estava ali, né, participando disso tudo, para ele já estava aprovada essa ideia de que quando eles quisessem ele já assumiria o poder, e com isso eles começaram a orquestrar esses planos. Aí essa sociedade, ela levou essa discussão para o Senado, onde a proposta foi derrotada. E depois de uma acalorada discussão entre os políticos, né, essa mesma proposta foi levada ao Congresso e o debate continuou. Mas aí no dia 23 de julho de 1840, né, presença de 8.000 pessoas e tudo mais, apoio de tropas, né, boa parte delas era da elite do país, Dom Pedro II tomou posse, né, porque ele tinha 14 anos, né? E ao mesmo tempo que haviam festejos, também tinham desconfianças, obviamente. A população mais entusiasmada começava a falar de uma nova era política, né, de paz, de estabilidade. E a favor desse otimismo contavam a ascensão da cafeicultura, que ultrapassara a produção de açúcar como principal produto de exportação brasileira dos anos de 1830. Teve essa transição, né, econômica, que nós vamos ver mais para frente. O café passa a ser o produto principal dentro da economia brasileira, substituindo a cana-de-açúcar. E o fato de Dom Pedro ser um monarca legítimo também ajudou a apaziguar as críticas ao governo regencial, com dificuldade de se impor nas diversas províncias. Já por outro lado, a primazia dos liberais no novo governo, que conduziriam o processo de maioridade, gerou insatisfação política por boa parte dos conservadores nos primeiros anos do segundo reinado. E com isso coube ao jovem monarca contornar as disputas políticas e acalmar os ânimos dos desconfiados. Ou seja, ele teve que lutar bastante ali, né, para acalmar essa galera, falar que podiam confiar nele, né, falar que eu nasci no Brasil, eu também sou daqui, vou governar para vocês, não teremos ligação nenhuma com Portugal, meu governo será diferente do que foi o de meu pai. Ou seja, ele enfrentou diversos problemas relacionados a um legado deixado por seu pai e seus ancestrais. As inúmeras agitações e revoltas do período regencial, originadas entre 1831 e 1840, ameaçaram a integridade do império e poderiam ter colocado o Brasil em uma situação territorial de intensa fragmentação política, muito próxima daquilo que a América Espanhola vivenciou. Ou seja, a partir de agora nós iremos falar sobre essas revoltas do período regencial e ver, né, quais foram elas, o que elas causaram, né, os problemas dentro do país, como que elas terminaram. Contudo, com o final das regências, Dom Pedro II foi hábil o suficiente para demonstrar às elites brasileiras que pertencer a um grande país também tinha suas vantagens. Ou seja, ele teve que utilizar de diversos argumentos para mostrar, né, que seria interessante que essas províncias permanecessem no país, né, que era interessante ter um país grande, forte, e que não seria interessante para elas se separar, se tornarem um país, né, pois seriam pequenas, não teriam esse poderio político, poderio econômico, social, de negociações, né? Então ele tentou diversas formas fazer com que o Brasil continuasse um só. No final do período regencial, construiu-se um grande pacto político elitista em torno da unidade nacional. E após as traumáticas experiências durante as agitações regenciais, as elites aceitaram a unidade territorial trazida pelo Império. E o restrito acesso ao voto instituiu no Brasil um sistema político excludente, que restringe a representação popular no cenário político. E com isso a população manifestou-se a partir de diversas revoltas e agitações sociais. Ou seja, dentro da política tinham diversos representantes dessa elite, né? Então,
eles falaram assim: ah, não, vamos continuar, né, com o Brasil, nós estamos tendo muitas vantagens, né? Podemos continuar exercendo nosso trabalho e tudo da forma como sempre viemos fazendo. Porém, né, essa camada mais pobre e que habitava o Brasil, eles não se viam representados dentro dessa política. Então, a partir disso, eles começaram com diversas revoltas que a gente vai estudar a partir de agora. Ou seja, eram movimentos populares, né? E vamos ver o que eles queriam. Para começar, vamos falar sobre a Revolta dos Malês, que ocorreu no ano de 1835. Ó, a escravidão não foi discutida na Constituição de 1824 e sua prática continuou sendo legal durante quase todo o período monárquico. O Império garantia dessa forma os privilégios das elites e o domínio social de grupos que tinham o poder desde o período colonial. Isso levou alguns grupos de escravos a lutarem por sua liberdade. Em Salvador, por exemplo, ocorreram 3 revoltas de escravos entre 1822 e 1823, que foram duramente reprimidas. Negros excluídos das mudanças políticas conduzidas pelos setores dominantes também se organizaram e atacaram a população branca. Ou seja, essa revolta dos malês vai ter um caráter, né, de escravos, os escravos que estavam participando dessa revolta. A inflação dos preços dos alimentos nas cidades aumentavam a miséria de grande parte da população pobre e de escravos. Lojas de proprietários portugueses eram atacados num misto de ódio anti-lusitano e fome. E durante as primeiras décadas do Império, as fazendas canavieiras sofriam com a queda das exportações de açúcar. E dessa forma, a quantidade de escravos que era trazida para a região diminuiu. E o domínio sobre o que chegavam da África foi enrijecido e as desobediências, eram duramente reprimidas. E a quantidade de alforria cedida pelos senhores escravos caiu, ou seja, o sistema escravista estava mudando completamente, né? Estava diminuindo a chegada dos escravos, então eles passaram a enrijecer, né? Essa forma como os senhores de engenho tratavam esses escravos recém-chegados e até mesmo os que já estavam por lá e até diminuir a concessão de alforrias. As elites e os proprietários de escravo em geral não se sentiam seguros ao ver tropas militares locais sendo sucateadas e com dificuldade de conter revoltas. E com medo de ter uma rebelião escrava, né, nos moldes que aconteceu no Haiti. Ou seja, eles sabiam já que tinha acontecido no Haiti, da independência do Haiti, né, que foi, como a gente estudou na independência das colônias espanholas, foi liderada por escravos e eles foram muito bem sucedidos, conseguiram. Eles tinham esse medo de novamente ocorrer uma revolta e aqui no Brasil eles conseguirem também, né, saírem bem sucedidos. Os malês eram os adeptos do islamismo em Salvador. E o islamismo, ele era considerado subversivo e era reprimido por diversos senhores. Mas, mesmo assim, a religião era praticada por negros recém-chegados da África e secretamente mantinham os preceitos e os ritos islâmicos. Eles percebiam, né, que estar praticando o islamismo era uma forma de continuar próximo de sua cultura, próximo daqueles, né, que fazem parte das suas vivências, da sua família, do seu lugar de origem. E pertencer ao grupo dos malês para os negros recém-chegados da África era uma maneira de se fortalecer, tanto pelo sentimento de pertencer a um grupo em uma terra estranha, como pela força espiritual conferida pela religião para suportar as dificuldades diárias da escravidão, uma forma de resistir ao sistema escravista. Ou seja, o islamismo era
uma resistência para eles. No entanto, a perseguição e a vigilância dos senhores e até dos escravos brasileiros aos muçulmanos era constante. A conspiração para a organização de um levante contra os brancos foi uma decisão calma e calculada. A ideia era começar a luta na cidade de Salvador e depois motivar os escravos do Recôncavo. A data escolhida foi o domingo da festa de Nossa Senhora da Guia, em 25 de janeiro de 1835, porque nesse dia, né, a cidade ia estar vazia e havia inclusive deslocamento de tropas para fora da cidade, que conferia uma vantagem muito grande. A revolta envolveu cerca de 600 pessoas e deixou a cidade em estado de alerta. Mas o movimento, infelizmente, fracassou, e quase 70 rebeldes foram mortos e outros foram presos, deportados para a África ou condenados à pena de açoites. Ou seja, tivemos aqui uma revolta, né, com negros escravizados que buscavam acabar, né, com os maus tratos e as violências dos senhores, dos açoites, acabar com esse preconceito, né, religioso, com a religião deles, com a língua que eles falavam, né? Então eles buscavam a sua liberdade, buscavam, né, ser pessoas, né, cidadãs dentro de um país, mas infelizmente foi reprimida e eles não foram bem-sucedidos. Com isso também tivemos a cabanagem, que foi de 1835 a 1840, que aconteceu lá na província do Grão-Pará, que hoje em dia é o Pará. E ela possuía um vasto território e a comunicação com o restante do Brasil era difícil devido ao isolamento geográfico. E mesmo antes do início da formação do Império, a população local mantinha atritos com o poder centralizado no Rio de Janeiro, porque, né, era muito longe de lá, então essa comunicação era muito falha. Resolver problemas demandava muito tempo, às vezes problemas que deveriam ser resolvidos rápidos, né? Essa comunicação era muito complexa. Então, eles não se sentiam representados tendo essa política centralizada no Rio de Janeiro. As guerras ocorridas nos anos de 1822 e 1823 criaram um sentimento revanchista na região em relação ao poder emanado pela capital do império. E com isso, o desejo de maior autonomia e liberdade cresceu entre as elites durante o primeiro reinado e o período regencial. A pequena elite comerciante de Belém mantinha laços comerciais com a Europa desde o período colonial e era composta majoritariamente de portugueses e ingleses, cuja riqueza contrastava com a pobreza da maior parte da população, que vivia à margem dos rios. Os cabanos, eles eram mestiços, descendentes de índios e africanos, que viviam em situação de miséria extrema, o que contribuía para o aumento das tensões sociais. Ou seja, aqui também vamos ter revoltas, né, com as pessoas que estavam à margem dessa sociedade, de africanos e descendentes de índios. E após alguns conflitos, as tropas imperiais comandadas por Soares de Andreia, o Marquês de Caçapava, e a esquadra de Frederico Mariá conseguiram cercar Belém, apoiados pela elite de comerciantes das cidades, que deixaram de apoiar o governo separatista. E estima-se que cerca de 30 mil pessoas tenham sido mortas no conflito entre rebeldes e membros da tropa legalista. Também tivemos a Revolta da Farroupilha, na Revolução da Farroupilha, em 1835 a 1845, né, que aconteceu na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, hoje só Rio Grande do Sul, né, que na época possuía aproximadamente 150 mil habitantes, e somente 10% dessa população vivia na capital, ou seja, se era um território praticamente, né, exclusivamente agrário, né,
E em meados do século XIX, esses setores agroexportadores eles estavam enfrentando dificuldades e diminuindo as compras de carne do Sul. Ou seja, o Rio Grande do Sul na época era um grande fornecedor de charque e com a diminuição da compra de charque do Rio Grande do Sul, eles passaram a sofrer uma queda muito brusca na economia. E devido ao alto custo do sal, as dificuldades comerciais, a concorrência do charque platino, as elites gaúchas passaram a exigir da capital do império uma nova postura em relação à importação de carne, uma nova política alfandegária para inibir a entrada de produtos concorrentes. O império não acatou as exigências das elites gaúchas, levando os farroupilhas de orientação liberal a entrar em confronto com o governo de Porto Alegre, favorável ao império. E sob o comando de Bento Gonçalves, o presidente da província, Antônio Rodrigues Fernandes Fraga, foi deposto. Os farroupilhas perderam o controle de Porto Alegre, né, que eram fortemente influenciados pelos açorianos. E Bento Gonçalves foi preso e levado para a Bahia. Contudo, os revoltosos conseguiram dominar quase todo o interior da campanha, estabelecendo a capital do governo rebelde na cidade de Piratini e expandindo seus domínios para o litoral de Santa Catarina, dominada por mar com a ajuda do revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi, que cedeu seu barco pessoal para a causa dos gaúchos. Ou seja, eles tiveram um êxito, né, nesse processo, conseguiram essa dominação do território, conseguiram transferir o poder da capital, aumentar o território até Santa Catarina, ter ajuda de Giuseppe Garibaldi, né, dentro desse processo. E teve um grande envolvimento popular também, né? Com a decisão dos peões das fazendas de gado, o movimento conduzido pela elite agrária. E entre as explicações para tal confluência de interesses está o fato de que, desde o período colonial, esses dois grupos sociais já lutavam lado a lado contra um inimigo em comum, os castelhanos, os colonos espanhóis que disputavam o domínio das terras nas regiões, ou seja, né, eles tinham um inimigo em comum que facilitou para que eles se aliassem para lutar dentro da Revolução Farroupilha. Aí foi somente em 1842, após o início do Segundo Reinado, depois de muita discussão interna entre os gaúchos envolvidos na luta, que foi proclamada a República Rio-Grandense, quando Dom Pedro II percebeu que os gaúchos não cederiam e que uma guerra prolongada no sul poderia terminar como a Guerra da Cisplatina, que seu pai perdera 2 décadas antes. Porém, em vez de guerras, Dom Pedro II abriu negociações com as elites produtoras de charque e, em 1º de maio de 1845, o conflito foi encerrado com a assinatura do Tratado do Poncho Verde, que, entre outras determinações, transferiu as dívidas contraídas pelos gaúchos para o Império e libertou todos os escravos envolvidos nas lutas e assegurou aos farrapos que fossem aceitos no exército imperial. A Revolução Farroupilha, então, né, teve esse desfecho, né, que de certa forma foi favorável, né, que teve esse tratado assinado que visava, né, a proteção dos produtos internos, né, que eu digo assim, do país, né, o consumo, a exportação, a venda e tudo mais, que fosse priorizado os produtos do Rio Grande do Sul, o que favorecia muito, né, na economia do Rio Grande do Sul e também do Brasil. E isso evitou realmente uma guerra, como foi a da Cisplatina, na época, que o Brasil acabou perdendo, né, a Cisplatina, ficou para o Uruguai, assim como a Argentina, né, que a gente estudou na aula passada, e se entrasse em guerra, poderia ter perdido mais esse território também. E, tendo feito esse tratado, evitou problemas como estes. Temos também a Sabinada,
que foi de 1837 a 1838. Além do ritmo intenso da imprensa da região, as lutas sociais envolvendo escravos e a população miserável eram constantes. Salvador já tinha passado pela revolta dos Malês em 1835, que a gente acabou de falar, e o movimento assombrou as elites e os comerciantes da cidade, que consideravam ineficientes as tentativas do governo para manter a ordem política e social da região. O afastamento do Feijó para alguns setores da sociedade baiana, a desordem das regências e a falta da legitimidade do governo do Rio de Janeiro foram fatores, né, importantes para que essa revolta ela eclodisse. A cobrança feita pelo novo governo de Araújo Lima para que fossem enviadas tropas da Bahia para conter a Farroupilha no sul do Império gerou também grande insatisfação e foi o estopim para eclodir essa revolta em 7 de novembro de 1837. Os grupos que aderiram ao levante eram principalmente de setores urbanos, como escritores, profissionais liberais, comerciantes e alguns poucos militares. Os senhores de engenho da região do Recôncavo não participaram do movimento e defendiam a intervenção do governo central para abafar a revolta e consideravam perigosa, pois poderia reacender lutas sociais e lhe causar a perda do domínio da região. Ou seja, mais um lugar que eles estavam com medo de perder o domínio da região. E com isso, organizou-se uma forte repressão ao movimento da Sabinada, como o cerco da cidade de Salvador em março de 1838. As tropas da regência tinham apoio dos aristocratas do açúcar, que apoiavam Bernardo Pereira de Vasconcelos e a proposta regressista. Morreram cerca de 2.000 pessoas no conflito, a cidade ficou destruída parcialmente, incendiada, e os líderes do movimento foram presos, ou seja, não deu em nada também. A Sabinada não conseguiram fazer o que eles estavam se propondo, não conseguiram atingir os seus objetivos. Ou seja, por enquanto, somente a Revolução Farroupilha que conseguiu, né, de certa forma, atingir, chegar mais perto do que eles queriam, né? Mas isso com uma ajuda do governo. Tivemos também a Balaiada, de 1838 a 1842, né? E durante o período de 1838 a 1840, nas regiões do Maranhão e do Piauí, né, foram agitados por diversas manifestações de grupos elitistas de escravos, de libertos e também da população sertaneja. Isso porque, desde o início do século XIX, a queda das exportações de algodão e de outros produtos agrícolas prejudicavam a economia da região. Ou seja, aqui vamos ter também uma revolta de caráter econômico. Com isso, produtores insatisfeitos com o governo do Império e os rumos da política regencial organizaram um partido de tendência liberal chamado Bem-TV, que publicava um jornal de mesmo nome dotado de um discurso inflamado contra o governo regencial. E os conservadores que dominavam a presidência da província impediram a ascensão dos liberais e não atendiam às demandas desses grupos. Mas para a população que não pertencia à elite, o cenário de insatisfação tinha outro motivador: o recrutamento compulsório de vaqueiros. Os camponeses, ribeirinhos e trabalhadores urbanos eram tomados à força para participar da repressão de movimentos que não paravam de eclodir em províncias distantes de suas famílias e das suas cidades. Durante esse período, né, eles começaram a recrutar essas pessoas para participarem, para deter outras revoltas, né, e levavam eles para outros lugares sem saber, assim, se eles concordavam com isso, o que causava grande revolta, afastando da sua cidade, da sua família, de tudo que eles tinham. Em novembro de 1838, os vaqueiros liderados por Raimundo Gomes Vieira, capataz do padre liberal de Silva, levavam um gado do interior do Maranhão para o Piauí, quando passaram pela Vila da Manga.
E o prefeito local ordenou a prisão dos vaqueiros para o alistamento. O Raimundo ele tentou negociar, mas foi ignorado. Seu irmão foi preso junto com a tropa e ele seria castigado em um tronco dentro da prisão. Entretanto, no dia 13 de dezembro, a cadeia foi invadida. Os guardas aderiram ao levante, libertaram todos os presos e deram início a uma rebelião popular que levantou diversas cidades do sertão contra os mandos do prefeito, dos alistamentos arbitrários e as explorações das elites. A fim de abafar a revolta, a Corte do Rio de Janeiro enviou cerca de 8.000 soldados para reprimir todos os levantes populares da Balaiada. E em junho de 1840 teve início um grande massacre liderado por Luiz Alves de Lima e Silva. E a ascensão de Dom Pedro II ao trono levou à anistia dos livres rebeldes, mas não aos negros. E o Império queria enviá-los de volta às senzalas e estimulou que os brancos livres atacassem os negros até que o último reduto rebelde da Baleada fosse se derrotar. Ou seja, aqui temos uma revolta onde o Império reagiu de forma brutal, né, violenta contra os negros da época, fazendo com que eles voltassem às senzalas, né, os negros libertos, com agressividade, com agressões de açoites, né, e foi mais uma das revoltas onde tiveram um caráter violento para que o império continuasse, né, sendo soberano no país. Bom, essas foram as revoltas do período regencial e como foi o período regencial, como se deu o golpe da maioridade, Dom Pedro II chegando ao trono, as organizações políticas, né? Essa aula eu falei praticamente só desse período regencial. Na próxima aula entraremos no tópico do segundo reinado. Espero que vocês tenham compreendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu ficarei muito feliz em poder ajudá-los, tá? E até breve. Logo mais estarei disponibilizando para vocês essas aulas. Até mais. Beijos.